Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui em mais uma manhã para a edificação da nossa fé. Meu nome é Renan Douet e eu vim aqui somente para ser o mensageiro e poder estar compartilhando de mais uma palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento em mais um estudo da Bíblia. Hoje o nosso estudo vai ser em cima de Daniel, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo de número 12 até o versículo de número 13. Então você que pode, separa seu bloquinho com uma caneta para anotação, a sua Bíblia, seja ela de papel, ou seja ela através de um aplicativo, e o seu cafezinho. E vamos mergulhar em mais uma palavra nessa manhã. Amém, querido? E você que chegou aqui, de repente, caiu de paraquedas e ainda não conhece o canal, se inscreve. Vamos fazer essa comunidade crescer, propagar esse evangelho. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum estudo. E compartilha. Compartilha essa mensagem com uma pessoa que você ama, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, uma pessoa que precisa desse abraço, esse afago, que quer conhecer mais a palavra de Deus. Estamos aqui para nos ajudar. Deixe no seu comentário, sua oração, o que você entendeu sobre essa mensagem, o que você quer acrescentar sobre essa mensagem. E vamos propagar esse evangelho, falar do amor de Jesus a toda criatura. Amém? Então abra comigo o seu exemplar, no capítulo de número 10 de Daniel, versículo de número 12. E vamos ler. Então, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por conta das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém. Somente até aqui. Daniel foi um jovem que veio cativo, uma invasão de Jerusalém para a Babilônia. Daniel, seus amigos, onde tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, nós conhecemos um pouco da história. No capítulo de número 1 de Daniel, o rei determina que sejam dados a esse cativo algumas iguarias. Né? Eles separam o alimento para que esses cativos recebam. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles de prontidão renegam o manjar do rei. E, inclusive, dentro desse texto, o próprio eunuco do rei fica com medo de perder a sua vida porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego renegam esse manjar que o rei havia determinado para que aqueles homens que foram cativos recebessem. E Daniel fala, então faça um teste. Dentro de 10 dias, olha para o nosso semblante diante daqueles que vão receber os manjares e vamos ver qual vai estar melhor. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se abdicam dos manjares do rei e dentro dos 10 dias, realmente, o semblante, a formosura, o corpo de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel estava muito melhor do que os que estavam comendo dos manjares do rei. E aqui já tem uma chave extremamente importante para a nossa vida, que é o abdicar, que é o negar. Hoje, todo cristão, ele precisa aprender a dizer não. Todo cristão precisa aprender a abrir mão. Todo cristão precisa aprender a se abdicar. Claro, são coisas específicas e o que o mundo mais oferece para nós são esses manjares que não nos cabem. E eu me lembro que quando eu era jovem, os meus amigos, meus colegas, ao sentar numa pracinha, junto com a galera
se juntavam para usar drogas e eu me abdicava. Alguns se juntavam para fazer besteira e eu me abdicava. Eu ainda não era cristão, mas eu recebi os ensinos dos meus pais e entendia que aquilo não era para mim. Hoje, desses amigos ou colegas, conhecidos, enfim, que sentavam nessa praça, a maioria vieram a óbito. Alguns se envolveram com tráfico, alguns se envolveram com crime e, infelizmente, vieram a óbito. Então, uma mensagem para nós nessa manhã, já incrementar e iniciar o nosso estudo, é de você se abdicar daquilo que não te cabe e preservar aquilo que Deus colocou no teu coração. Preservar aquilo que Deus tem para você. Eu sei que os manjares que o mundo oferece têm a aparência boa, mas no fundo, é amargo. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não vai vir aparentando ser mal. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas não, o pecado quando vem, ele é gostoso, ele é bonito, ele é maravilhoso. O que nos cabe é discernir o que é certo e o que é errado. Só que o problema não é o manjar passar na tua frente. O problema é o manjar passar na tua frente e você achar que é de Deus. Só que é da Babilônia. Confusão. Então que nessa manhã nós possamos entender e aprender sobre o abrir mão, o dizer não. O dizer não, ele é libertador. Então diga não para o que o mundo te oferece. Diga não para o que Babilônia te oferece. Porque hoje existe um Deus que é maior do que tudo isso que o mundo pode te oferecer. Esse Deus é maior do que um pino de cocaína. Esse Deus é maior do que uma binga de cigarro. Esse Deus é maior do que um cigarro de maconha. Esse Deus é maior do que a cachaça. Esse Deus é maior do que qualquer tipo de vício que o mundo pode te oferecer. Se hoje você ainda precisa de um subterfúgio para obter um escape ou uma alegria momentânea, você ainda não conheceu esse Jesus de verdade. Eu te apresento um Deus, eu te apresento um Jesus que é maior do que tudo isso. E que quando você conhecer Ele, beber dessa fonte, dessa água, que jamais terá sede, você não vai sentir mais falta de nada disso. Nada disso que o mundo um dia te ofereceu. Então olha para esse Jesus, olha para esse Deus que você serve. Olha para esse Deus que se apresenta, um Deus de amor. E entenda que nada no mundo pode te oferecer o que Ele oferece, que é a salvação e a vida eterna. Amém? Então hoje, esse é o Daniel, um homem que pegou os manjares do rei, que tinha os princípios e os preceitos de Deus, sabia quem ele era e quem Deus era. Um homem que era usado por Deus, agora ele está diante de uma situação onde ele recebe uma revelação no 3º ano do rei Ciro e uma palavra que foi revelada cujo nome se chamava Beltesazar, e a palavra era verdadeira, e se tratava de uma guerra prolongada. Isso está no versículo 1 do capítulo 10. Daniel determina mais uma vez um jejum. Agora ele determina um jejum de 3 semanas, e todo manjar desejável, ele diz que ele não comeu nem carne, nem vinho, e nem se ungiu com unguento. E se cumpriram as 3 semanas, Daniel, à beira do rio Hidekel,
algumas traduções vão dizer rio Tigre, ele tem uma visão. E eu vou ler no versículo de número 5, do capítulo 10 de Daniel, essa visão. Diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Seu corpo era como a turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago. E os seus braços e os pés da cor do bronze acassalado, os seus olhos como tochas de fogo, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Daniel estava com uma comitiva diante do rio Hidekel, ou rio Tigre, e só ele enxerga, só ele vê essa visão. Só que a Bíblia diz que um temor caiu sobre aqueles homens que estavam ali por conta do ambiente, a glória, e aqueles homens fugiram. A Bíblia fala que Daniel desfaleceu o seu semblante, caiu-se prostrado sobre os teus joelhos e cotovelos e se tremia igual uma gelatina num prato raso, de tanto temor. E aquele anjo fala com Daniel o que nós acabamos de ler. Desde o primeiro dia são ouvidas suas palavras. E aqui já tem outra chave violenta, que se a gente entender, a gente vai voar. Daniel, ele propõe um jejum de 21 dias. Só que durante 21 dias ele não recebe nenhum tipo de resposta. A Bíblia fala que as 3 semanas se cumprem e no 24º dia ele tem essa visão. O problema é que nós somos uma geração imediatista. Se você começa um propósito, se você faz uma oração, vocês querem as coisas para agora, para amanhã, para ontem. Aí você faz um propósito de 21 dias, chegou no 21º dia, ou não aconteceu no segundo, você já está reclamando. Está de bico. Está fazendo birra. Está colocando Deus na parede. E nós devemos aprender com Daniel que, independente do propósito que a gente coloque diante do Senhor, quem nos responde é Ele, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se você está preparado para receber o que você está pedindo. Então, vamos deixar e vamos parar de ser uma geração imediatista. Vamos olhar para dentro de si e entender que o tempo é dele, a hora é dele, os meses são dele, os anos são dele. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Querido, entenda uma coisa, Deus sabe o que é melhor para você. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Também diz que os seus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de maldição. Então esse Deus, que para você às vezes demora em te responder, ele não demora, ele responde no momento certo. Ele responde na hora certa. Ele responde quando você precisa da resposta. Com Daniel foi diferente. Porque ele praticava um princípio que está escrito lá em Provérbios. Olha o que o anjo diz. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Quer que Deus te responda? Procura aplicar o teu coração e a compreender e humilhar-se perante o Senhor. Desde o primeiro dia foi ouvida
as palavras de Daniel. Só que o anjo que traria a resposta ficou retido no plano celestial pelos demônios. E foi necessário Deus enviar um dos primeiros príncipes do céu, chamado Miguel, para desatar, para liberar o anjo que estava retido pelos príncipes da Pérsia. No plano celestial que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, onde nesse exato momento anjos e demônios estão guerreando pela tua vida. Deus manda um anjo. Brau. Esse anjo vem dos primeiros príncipes do céu para ajudar e liberar um anjo que traria a resposta às orações de Daniel. E o que nós aprendemos nessa manhã? Que você, eu, não somos diferentes de Daniel. Somos de carne e osso. A diferença de um para o outro é o que você está fazendo. Daniel orava todos os dias. Daniel buscava todos os dias. Daniel tinha vida com Deus. E você? Tem tido vida com Deus? Você tem gerado esse relacionamento com Deus? Como palavra de Deus nessa manhã para nós, nesse estudo, nesse devocional, 3 princípios. O crente tem que aprender a dizer não. O crente não pode ficar de birra quando as coisas não vêm no tempo que a gente quer. É tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Terceiro, precisamos aplicar o nosso coração a compreender e a nos humilhar perante o Senhor. Que esses princípios fiquem intrínsecos dentro de você e no seu coração e que essa manhã de oração possa fazer a diferença na sua vida e no seu ministério, na sua caminhada, ou você que está chegando agora, querendo conhecer esse Jesus. Ele pode enviar esse anjo para te ajudar. E ele envia. Ele envia. Então que essa sua manhã comece de forma diferente. Que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo e saber que existe um Deus que é vivo e que é fiel. Que Ele ouve as tuas palavras e que Ele te responde. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por mais uma manhã que o Senhor nos concede, com o ar que respiramos. Debaixo, Senhor, de uma palavra vinda do alto, aprendemos com Daniel. Claro, de maneira bem breve, mas ensinamentos que podem mudar, Senhor, o nosso dia e a nossa trajetória. Precisamos aprender a dizer não para as coisas que o mundo nos oferece. Nos dê força, nos sustente, para que nós possamos dizer não, Senhor. Dizer não quando o mundo bate a nossa porta. Dizer não quando a necessidade, Senhor, de uma dependência bate a nossa porta. Liberta aquele que precisa, Senhor, ser liberto. Cura aquele que precisa ser curado. Que nós possamos, Senhor, viver assim como Daniel viveu, nos entregar para Ti de corpo e alma. E Deus, que possamos entender que as coisas não são no nosso tempo, são no tempo do Senhor. Deus, dê um dia de paz e tranquilidade aos Teus filhos. Que seus filhos possam sentir a Tua glória, a Tua presença, onde quer que estejam. O que estejam fazendo, Deus, que a Sua presença se manifeste. Ser com eles, ser com suas famílias, ser com sua mente, toda a guerra que Teus filhos têm vivido. Senhor, peleja por eles, para que o Seu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você que ficou até aqui, obrigado. Deus possa te abençoar e transbordar na tua vida tudo aquilo que você precisa.
que essas manhãs e essas noites de oração possam fazer a diferença para você e sua família. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir, de deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe. E se lembre que Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe. Amo você.